O mercado enfrentou recentemente uma desvalorização muito alta. O Bitcoin chegou a desvalorizar 20% e algumas altcoins chegaram a desvalorizar mais de 30%. No vídeo de hoje, vamos tentar entender o porquê que isso aconteceu. Nós estávamos num período de alta e de repente houve essa queda repentina. Vamos tentar entender o que está acontecendo, o que está influenciando e vamos demonstrar um panorama geral sobre o mercado financeiro e de cripto. Meu nome é Milton Mendes, bem-vindo ao Negócios Tech. Já quero pedir para você deixar aquele joinha, aquele gostei bacana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para saber as maiores novidades do mercado cripto, ok? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho a dizer o vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um vídeo educativo para que você possa aprender e tomar as suas próprias decisões de investimento. E a opinião o panorama que eu vou dar aqui não é a verdade absoluta. É o que eu reparei ao longo desses dias, o que aconteceu, algumas coisas, alguns indícios, e você sinta-se à vontade para discordar. Acho que o debate aqui é sempre bem-vindo. Deixe nos comentários o que você achou dessa queda recente, repentina. Bom, então vamos lá. No meu entendimento, o mercado de criptomoedas não é autossuficiente. O que eu quero dizer, ele não opera por si próprio. Ele ainda é interferido pelo mercado financeiro e pela economia americana e os ritmos que ela dá para todo o mercado financeiro mundial. E aí, nós temos alguns indícios importantes para comentar com você. Então, nós vamos aqui falar sobre as questões que impactam o mercado financeiro e, num segundo momento, as questões que impactam o mercado de criptomoedas. E, no final, vamos tirar uma conclusão de tudo isso. Então, para falar sobre isso, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá? Então, para começar, a gente fala aqui de um aumento da taxa de juros norte-americana, recomendado pelo FMI ao Fed, que é o Banco Central norte-americano responsável pelo controle da taxa de juros. O que aconteceu? Desde o começo do problema de saúde que nós estamos vivendo, houve, por parte de vários governos, o brasileiro, o americano, a impressão de dinheiro para gerar incentivo à economia, já que nós tivemos desemprego e nós tivemos programas sociais, assim como no Brasil, os Estados Unidos também teve, para continuar impulsionando e continuar girando a economia para que o país sofra menos do que deveria. Com isso, se imprime mais dinheiro e lá na frente a conta vem. E a conta vem como? Em forma de aumento de juros, que é o aumento do custo de um país. E aí o aumento de juros norte-americanos, que tradicionalmente é baixo, isso significa uma provável instabilidade na economia norte-americana, e isso provavelmente repercutirá na economia mundial, já que, como eu falei para vocês, o preço está sendo cobrado. Agora é hora de pagar a conta que foi gasta em 2020. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é a antecipação do aumento das taxas de juros dos Estados Unidos. As empresas de tecnologia têm, em sua natureza, a necessidade de ter muito dinheiro em caixa para financiar as suas operações. E aí, com o aumento da taxa de juros, aumentam-se também o custo dos empréstimos que são corriqueiros para todas as empresas, mas é óbvio que as empresas de tecnologia, por necessitar de um dinheiro maior para financiar suas operações, contraem mais empréstimos que as demais. Então, o anúncio do aumento da taxa de juros reflete no índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia norte-americano, e ele vem apresentando uma queda nos últimos dias, demonstrando o pessimismo que a alta de juros pode trazer para esse nicho de mercado. E aí, claro que a variante Ômicron, que está em avanço em todo o mundo, inclusive no Brasil, tem se mostrado bastante resistente
E estudos conduzidos recentemente demonstraram que a reinfecção é 3 vezes maior do que as outras variantes, apesar de se apresentar menos letal. E aí, qual que é a questão? A gente vê uma nova onda de contágios, principalmente na Europa e na Ásia, em que há países que culturalmente não têm a adoção, um percentual de adoção de vacinação alta. E aí a gente pode colocar os casos da Alemanha, por exemplo, que tem um percentual de vacinação inferior ao do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que culturalmente vacina muito a sua população. E países que estão com um nível não tão alto de vacinação vão sofrer contágios e avanços de onda da Covid com a variante Omicron, e sendo mais contagiosa, isso com certeza vai trazer impactos severos ao país, inclusive à economia. E aí a Europa tem mais países que são resistentes a isso, então isso pode trazer uma complicação a mais para a Europa no início de 2022, e com certeza isso aumenta a questão do receio. E aí a Euronews, que é um site de comunicação famoso na Europa, fala que a pandemia galopa em países com menor taxa de vacinação, como eu comentei com vocês. E aí há uma preocupação importante em acelerar a vacinação da população mundial para conter os avanços de uma possível nova onda, com uma taxa de reinfecção 3 vezes maior. Então, a gente vê, entende que é um problemaço. E aí nós podemos destacar os países do leste europeu, que tradicionalmente têm pouca tradição e, consequentemente, baixa taxa de vacinação, como, por exemplo, Croácia, Ucrânia, enfim, alguns países que estão sofrendo com isso. E no que diz respeito ao mercado em si de criptomoedas, nós vemos uma euforia em relação a alguns assuntos do momento, como por exemplo o metaverso, e também temos a criação quase que ininterrupta de vários projetos ao dia. E aí nós vemos o mercado de criptomoedas ultrapassando a quantidade de 15 mil projetos criados, porque vários projetos estão sendo criados dia após dia, e o mercado não tem absorvido, não tem capacidade de absorver todos esses projetos. Mas, em compensação, nós víamos vários projetos com tendência de alta, mesmo projetos não muito bem fundamentados. Então, havia uma euforia bastante declarada e vários projetos subiram de forma acelerada. Isso foi bem notório. Nós vimos projetos principalmente do metaverso, como o Sandbox, como o Decentraland e outros, subindo de forma avassaladora, e isso gerou uma euforia também no mercado. E o mercado estava totalmente eufórico também, esperando o Bitcoin a 100 mil dólares no final do ano. Então, nós estávamos num bull market declarado até então. Com a expansão dos projetos cripto e também com a expansão da funcionalidade de contratos inteligentes, principalmente na rede da Ethereum, que é a maior rede no que diz respeito a contratos inteligentes, vários projetos surgiram, mas é óbvio que nem todos têm o critério e a qualidade que deveriam ter, e aí acabam apresentando fragilidades que hackers acabam explorando e fazendo roubos de quantias milionárias, como por exemplo esse bug de contrato inteligente da plataforma MonoX Finance. E aí o hacker concretizou um roubo de 31 milhões de dólares. E aí nós podemos destacar os dois principais tokens roubados aí foram Ethereum e a Polygon, mas também houveram outros totalizando os 31 milhões. E aí tivemos também um roubo grandiosíssimo na última quarta-feira à noite, dia 1º, da Badger DAO, contabilizando 680 milhões de reais aproximadamente. E aí a Badger, mais uma DeFi, que é um protocolo de finanças descentralizadas, que opera na rede blockchain, operava para detentores de Bitcoin se conectarem
na blockchain do Ethereum através do seu token próprio. E aí o projeto havia uma fragilidade que foi explorada e permitiu que o hacker transferisse 120 milhões de dólares. É claro que não foi apenas uma das coisas que impactou, mas todo um contexto, e aí isso tem gerado um medo da comunidade cripto. Algumas das causas foram essas que falei para vocês. E, primeiro, o otimismo leva as pessoas a gerarem contratos alavancados, ou seja, aqueles contratos que você consegue operar com 2, 5, 10 vezes o seu capital inicial, mas é claro que as perdas também são proporcionais às suas respectivas alavancagens. E aí, na sexta-feira, dia 3, o Bitcoin e as demais criptomoedas foram caindo. Conforme a queda ia acontecendo, começaram a ser liquidados os contratos de alavancagem, e aí foram liquidados por volta de 15 bilhões de reais, sendo 6,1 em Bitcoin e 3,1 bilhões em Ethereum. E aí acontece um efeito cascata. As pessoas vão sendo liquidadas porque estão alavancadas e atingem seu preço de stop, e com isso o preço do Bitcoin e das altcoins vai caindo, e as pessoas cada vez mais vão sendo liquidadas, até que nós temos essas quedas absurdas aí de 20%. Nós tivemos casos de Polkadot de mais de 30%, Solana 30%, e outras moedas eu peguei, por exemplo, teve um momento que eu peguei a Onint caindo 33%, os protocolos, inclusive de finanças descentralizadas, por conta dessas questões que eu apresentei para vocês, quase todos eles caíram mais de 30%. E esse aqui é o indicador da altcoin season, da temporada das altcoins, ou seja, nós estamos acima de 75, nós estamos em uma altcoin season, ou seja, nós estamos numa condição favorável para que as altcoins cresçam, ao contrário de que, se nós estivermos em uma pontuação igual ou abaixo de 25, nós estaremos em uma temporada do Bitcoin. Então, nesse momento nós estamos em 43, nós estamos no meio do caminho, significa que não é uma temporada muito favorável, significa uma temporada de indecisão. E aqui um indicador muito usado para o Bitcoin e para outras moedas, que é o indicador de medo e ganância do mercado cripto. E aí nós estamos com uma pontuação de 0 a 100 em 18, que significaria um medo extremo. Ou seja, as pessoas estão receosas com o mercado cripto, tanto com o mercado em si, quanto com os acontecimentos recentes. Então, a 18 é um número bastante interessante de ser observado e de prestarmos atenção em relação ao mercado. E aqui a gente vê o posicionamento do Bitcoin, que estava girando em torno de 56 a 57 mil dólares por volta das 10 da manhã do dia 3, e aí começou a queda, e a queda persistiu até o horário de 1 da manhã do dia 4, então foram por volta de 15 horas de queda, e aí de repente o contrato, alguém grande deve ter sido liquidado, uma venda em massa, e aí nós tivemos uma queda de 52 mil e batemos aqui a casa dos 45 mil dólares. Então, nós tivemos uma queda total aqui de aproximadamente mais de 20%. O mercado, desde então, ele vem se recuperando, houve aqui uma segunda recaída aqui na sequência, mas o mercado vem se recuperando, então isso é um bom sinal, não tivemos quedas relevantes mais nesse curto prazo. Atualmente, o Bitcoin está sendo cotado por volta dos 49 mil dólares, ok? E aí eu quero destacar aqui a dominância do Bitcoin, 40%, e aí o que a gente tem que entender é que tudo que acontece com o Bitcoin será reflexo nas altcoins, tanto as principais e muito mais nos projetos menores. Então, a queda do Bitcoin com certeza influencia o restante. E é assim o mercado porque a dominância do Bitcoin é muito alta. Então, alguns pontos aqui a refletir. Eu respeito quem faz análise gráficas, mas para mim,
o mercado de criptomoedas como um todo está muito atrelado ao mercado de ações e ativos tradicional, a economia, principalmente a economia norte-americana, mas a economia também europeia, asiática e mundial. Então eu não vejo como desassociar essas coisas. E é claro que o avanço da variante Omicron tem proporcionado um receio bem grande em relação à prosperidade do mercado. E aí a alta de juros norte-americana desencadeia uma série de coisas que serão reflexo no próprio Estados Unidos, no seu mercado de ações, mais especificamente, mais duramente no mercado de tecnologia, como eu mostrei para vocês, e também isso reflete no mercado de cripto, e aí a gente vê que o mercado de cripto tá, como eu mostrei para vocês, numa fase de medo, de receio, por conta de toda essa conjuntura. Se nós estamos entrando num período de bear market, é cedo para dizer, mas assim, tudo leva a crer que também o mercado está com medo por conta de todo o contexto social e econômico global. Essa é a minha opinião, essa é a análise que eu fiz. Não quer dizer que eu sou certo ou errado, é apenas uma visão de ver o problema. O que eu acho é o seguinte: se você entende o que é uma criptomoeda, se você entende os ciclos do Bitcoin, que é um ativo cíclico e funciona através dos ciclos iniciados a cada halving, se você sabe para que ele serve e para que ele servirá no futuro, o que ele pode proporcionar no futuro. E aí quedas como essa são propícias para, se você tiver dinheiro em caixa ou em criptomoedas estáveis como o SDT, o SDC, BUSD, você fazer aportes conscientes nessas ocasiões. E aí se você tinha caixa nessa ocasião, como eu fiz, você pegou em 6, 12 horas, você pegou 10, 15% de forma tranquila e segura. Então, o que eu acho? O que eu estou fazendo? Eu tenho minha carteira de investimento em criptomoedas, assim como eu fazia no mercado de ações, eu faço no mercado de criptomoedas. Eu tenho meus investimentos lá, uma parte está em projetos mais solidificados, uma parte está em altcoins menores que têm mais potencial de crescimento, mas importantíssimo que você tenha uma parte em caixa, e aí a gente pode colocar stablecoins, para você aproveitar essas oportunidades e ter aquela promoção para aproveitar compras de projetos excelentes a um custo menor. Quer dizer que sempre vai funcionar? Não, é óbvio que não, mas é uma boa oportunidade para você tentar. E é claro, vá com segurança, não vá com tanta sede ao pote, não dê all-in, tenha uma gestão de risco eficiente, não aporte todo o seu caixa de uma vez, enfim, tenha todos esses cuidados. E aí, o que você acha? O que você achou dessa queda? Acha que o mercado é puramente técnico, é puramente gráfico ou não? Você acredita que todas essas variantes apresentadas influenciaram na queda do Bitcoin e das altcoins? Deixa aqui nos comentários, gostaria muito de saber o que você acha sobre tudo isso. O vídeo de hoje foi esse, um pouco diferente, em que a gente apresenta os projetos. Esse vídeo foi um pouco mais contextual, tentar explicar o que houve. Eu espero que tenha contribuído, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, que eu espero que você possa pelo menos refletir sobre o que ocorreu, ver se a sua gestão de risco está adequada. E eu peço para você, se você gostou, por favor, deixa aquele gostei bacana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Negócios Tech aí, vamos rumo aos 1000 inscritos. Se você é inscrito, ative por favor o sininho para que você seja notificado quando um novo vídeo for disponibilizado. Você será basicamente um dos primeiros a saber, ok? Siga-me no perfil do Instagram, @o_milton_mendes, e aguarde novos vídeos sobre novos projetos e vídeos diferentes. Sugestões de vídeo, por favor, deixe nos comentários, me conta aí se você gostou desse vídeo um pouco diferente. Ok? Então é isso, eu agradeço que você tenha ficado comigo até aqui. Se você esteve aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo sempre, ok? Então é isso, um abraço e falou!